Olá, bom dia para você, conforme o combinado, nesta manhã de segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017. Eu falei para vocês na sexta que eu viria, na quinta falei, né? Que eu viria sem camisa hoje. Estou aqui sem camisa. Calma, gente, calma. Não tô louco, não deu problema. Eu apenas perdi uma aposta com meu amigo Luciano, ali da farmácia Gembala, que é um corintiano roxo. Eu fiz uma aposta com ele. Caso o Palmeiras ganhasse o Campeonato Brasileiro, o Luciano teria que trabalhar com a camisa, passar o dia com a camisa do Palmeiras, ele que é corintiano. Mas se o Corinthians ganhasse o campeonato, eu teria que fazer um programa lá na Rádio Mirador, que eu já fiz na semana passada com essa camisa, e teria que apresentar uma parte do Toda Manhã com ela. Estou pagando uma aposta, né? Eu estou com essa camisa do Corinthians para pagar uma aposta para o Luciano. A gente tem que pagar a aposta, né? Perdeu, né? Perdeu. Né? Coceira que dá isso aqui, rapaz. Alergia, eu tô me pipocando tudo. Meu Deus do céu. Oh, será? Ai, que coisa horrível. Mas enfim, viu, meu amigo Luciano? Paguei a aposta, tá aqui a camisa do seu Corinthians, parabéns pelo campeonato. Mas não para de coçar esse negócio, cara. Parabéns pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2017. Eu tô parecendo esse cachorrinho empolgante, sabe? Mas dá uma pipoca essa camisa? Ai, coisa desagradável, né? Enfim, mas calma. Calma, seu Luciano, que logo tem revanche, viu? Não tem problema nenhum. Pode rir à vontade. Ele que está de férias, o Luciano é pescador, sabe disso, né? Como um bom pescador, é um bom mentiroso também, porque toda vez que ele vai pescar, ele posta a mesma foto com os mesmos peixes e fala, ó, os peixes que eu peguei, é sempre a mesma foto, é só acompanhar que você vai ver que é a mesma foto. Faz, hã? Coletinho e tudo, o coletinho e tudo ele usa, bem bobo. Faz o seguinte, eu vou fazer um primeiro bloco bem rápido, porque senão eu não vou conseguir parar de me coçar hoje, que a coceira aqui tá grande. Mas sério, rapaz, olha aqui. Tô até vermelho aqui de tanto me coçar. O que você botou nessa camisa, Luciano? Pó de mico? O que foi? Sei lá, né? Ó, coisa estranha. Bom dia para você, amanhã do dia 20, hoje é o dia da consciência negra, né? Um dia dedicado à consciência da importância da conscientização contra racismo, essas coisas todas, né? Legal, eu digo que é importante isso, as pessoas, os afrodescendentes ou os negros sofreram e sofrem muito em todo o mundo com racismo descomunal. É uma coisa realmente incrível que acontece. No Brasil também tem o racismo, com certeza. Na verdade, o racismo é uma coisa que está disfarçada de várias formas, em várias ações, e não só contra as pessoas de raça negra, mas a todas as pessoas, né, de qualquer raça. O racismo é uma coisa terrível que acontece. Eu sou contra o racismo em qualquer situação, né? Em qualquer situação, contra qualquer origem, porque somos todos uma só raça, a raça humana. Você ser racista contra um chinês, contra um asiático, contra um africano, seja com um alemão, contra um italiano, contra um japonês, ser racista contra a própria raça humana. Somos uma única raça, descendemos de uma só origem, temos uma só origem. É uma coisa que eu não consigo. Você consegue entender isso? Você consegue, Jonas? Eu olhar para você e dizer assim, olha, eu não gosto de você porque você é amarelo, tem uma pele um pouco mais amarela. Não gosto de você porque você tem uma pele negra, uma cor tão linda, tão bonita, né? Eu tenho uma admiração muito grande. Eu não gosto de você porque você é alemão. Não gosto de você porque você é chinês. Você é índio. Você é isso, você é aquilo. Somos todos iguais, todos filhos de Deus. É uma coisa realmente incompreensível. E tem mais uma, né? Tem mais uma. Eu não vi ninguém nascer racista, né? O racismo é uma doença que se adquire. Isso é mais triste ainda, né? Isso é muito mais triste ainda. Bem, na verdade, eu estou triste também nessa segunda-feira com as notícias que chegam, infelizmente, notícias tristes da nossa região do Alto Vale, 2 assassinatos, né? Um no Alto Vale e outro que começou no Alto Vale e acabou lá em Otacílio Costa, uma senhora, no domingo, acho que foi domingo, ontem foi para um baile, saiu do baile com a pessoa levou com o carro, tudo e assassinou lá em Otacílio Costa. Coisa triste isso, né, gente? Não dá para entender feminicídio,
né, e deixou amarrada numa árvore ainda. Uma coisa terrível. Vai ser notícia aí no nosso jornalismo, com certeza, né? E uma outra coisa, para tu ver como a violência está tão forte, gente, uma violência é uma coisa tão escancarada, tão difícil. A gente tem uma imagem que chocou o Brasil, que foi um pai. O pai entrou numa farmácia e ele é um sargento da polícia. Onde é que foi mesmo essa notícia? Foi, deixa eu ver se eu tenho aqui a anotação. Vamos ver de onde é que é essa notícia aqui. Aqui, tá aqui. Um policial militar de folga matou 2 ladrões que tentaram assaltar uma farmácia no Jardim Paulista, em Campo Limpo Paulista. O cara entrou, o cara estava de folga, ele é sargento da polícia, entrou na farmácia e quando está dentro da farmácia, dois caras lá anunciaram um assalto e ele reagiu. O que mais impressiona é como ele reagiu. Ele acabou ferindo os 2 ladrões, mas olha só a cena de como é que aconteceu isso. Solta essa cena. É uma cena que deixa todo mundo estarrecido. Olha lá, ali já começou o rolo. Está um lá à esquerda e tem outro aqui, quer ver? Esse é um dele. Esse não é, esse é o sargento, gente. É o sargento atirando e ele conseguiu pegar. Essa ali é a mãe, ela pede, devolve, dá a criança. Aí o sargento finalmente dá ao filho e vai atrás. Ele fez toda a ação com o filho no colo, cara. Incrível, mas é assustador. É assustador isso, gente. A gente não quer assustar ninguém, mas está na hora de alguma coisa acontecer nesse Brasil para acabar com esse tipo de violência. Uma pessoa vai no baile, sai do baile, é assassinada, outra pessoa vai na farmácia, tem um tiroteio. O negócio está meio complicado, realmente. E todas as pesquisas indicando de que a criminalidade e a violência está migrando dos grandes centros para o interior do Brasil. Isso nos preocupa por demais. Dr. Marcelo Brandi, urologista, nos visitando. Tudo bem com o senhor? Um prazer, Chico, certo. tudo bem. Qual é o seu time, afinal de contas? Eu torço pro Vasco. Vascaíno. Tá pior que o Palmeiras. Rapaz, que tá um rolo aquele Vasco, não? Total. Eleição que não foi eleição, e tira um, coloca outro, acabou na justiça. Olha, infelizmente a gente começa a ver que algumas coisas acabam refletindo o que acontece no país. Até no futebol tem rolo, né? Sim, tudo meio bagunçado. É uma coisa meio bagunçada. Mas o assunto hoje não vai ser futebol. Usei a camisa por uma questão por força de obrigação de aposta. E aposta a gente tem que pagar, senão não tem graça nenhuma. Mas tudo faz parte. Dr. Marcelo Brandi, que é urologista, veio falar sobre alguns assuntos interessantes. Só que antes é interessante isso. A medicina cada vez mais se divide em especialidades. A urologia é uma delas. E se fala muito, eu vou no urologista, eu vou nisso, mas a gente acaba muitas vezes tendo ainda uma certa curiosidade, o que é a urologia e que especialidade é essa? Doutor, a urologia ela é a especialidade médica que se foca na parte de bexiga, ela é só masculina, ela é feminina, enfim, exemplificando exatamente o que é a urologia. Basicamente, a urologia, ela se divide em 3 grandes grupos. Tem as doenças que acometem exclusivamente os homens, certo. Tem as doenças que acometem exclusivamente as mulheres e tem as doenças que acometem ambos os sexos. Vamos dar alguns exemplos. Nas doenças que acometem os homens, são todos os problemas relacionados à genitália masculina, que seria pênis, testículos, bolsa testicular, próstata e vesículas seminais. Então, alguns exemplos de doenças seriam ejaculação precoce, problema de disfunção erétil, que é a baixa potência sexual, problemas de fimose, de candidiase peniana, problemas de próstata, problemas de curvatura peniana, entre outras. As que acometem exclusivamente as mulheres são principalmente as doenças que acometem o ato miccional. Certo. Entre essas estão a incontinência urinária de esforços, incontinência urinária por urgência, dificuldade de urinar devido a alguns prolapsos genitais. Um exemplo deles seria a bexiga baixa, que também é tratada pelo urologista, e também problemas de cistites. E trata também ambos os sexos em doenças que acometem os rins, a bexiga e o ureter. Entre elas se encontram os cálculos renais, cólicas de rins, problemas de tumores de bexiga, tumores de rins, enurese noturna, que é o fato de fazer urinar na cama à noite. Então, esse acomete ambos os sexos. Então, é uma vasta gama de pacientes. Que muitas pessoas pensam que não é uma questão de menino, não, é uma questão para homens e mulheres.
atende os dois sexos da mesma forma, é claro que cada um com a sua característica masculina e característica feminina. Agora, a partir de que idade tanto o menino quanto a menina já podem ser atendidos pelo urologista? Tem a partir de 5 anos? Não, nasceu, já está com algum problema na questão urinária, já vai para o urologista? Como é que funciona isso? A partir do nascimento já temos pacientes na clínica urológica. Pode ser crianças que nasceram com problemas congênitos, na qual os testículos não estão descidos. Muitas vezes pode acontecer de os testículos estarem na virilha ou na região inguinal. Ou problemas no pênis, como hipospádia, que o orifício da uretra, por onde sai a urina, ele não sai na ponta do pênis, e sai sim abaixo do pênis. Crianças também com problemas de infecções urinárias. Não é habitual crianças terem infecções urinárias. Então, quando tem infecções urinárias, isso tem que ser investigado. Ser feitos os exames para investigar, descartar refluxo, entre outros. Outra população que a gente atende com grande frequência são os adolescentes. Adolescentes com problemas de fimose, ou às vezes os pais têm dificuldade em orientar o adolescente como fazer higiene, como orientar sobre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Então o pai tem dificuldade, então ele deve, na verdade, procurar um urologista para que seja orientado. E assim o adolescente não cresça com esses estigmas e fica com complexos futuros. E também os pacientes, depois todos os pacientes adultos com problemas de bexiga, rins, próstatas, cálculos, são todos também pacientes que procuram o nosso consultório. Começa de pequenininho e vai até terceira idade. Até os 100 anos ou até a idade que viver. Cliente, acaba sendo cliente da Exatamente. especialidade da urologia. Nós temos, essa é uma curiosidade minha, nós temos visto muitos médicos masculinos, homens, urologistas, mas mulheres também exercem a profissão, né? Também exercem a profissão. Tem menos, mas tem também. O homem, geralmente, ele tem mais facilidade em outro homem fazer o exame. Mas eu tive colegas de residência que são mulheres, não atuam aqui na região, mas sim temos mulheres também. O senhor se formou aonde? Eu estudei em São Paulo e futuramente na Universidade Federal da Bahia, no Hospital Universitário de Salvador. Quer dizer, você fez a formação em São Paulo e residência em Salvador, na Bahia. Exatamente. Um lugarzinho ruim de fazer uma residência, né? Bom, um pouco de praia, né? Um pouco de praia, para aquela hora do estresse, aquele negócio todo, mas enfim. Os problemas na área da urologia, como um todo, a gente observa na área da medicina, estão aumentando? É por uma questão de longevidade, estamos vivendo mais e os problemas estão aparecendo? Ou por uma questão de ter mais facilidade e acesso ao profissional e ao diagnóstico por consequência? Na verdade, estão aumentando o número de consultas, a procura pela especialidade. Tanto que eu citei que atende desde o nascimento até as pessoas mais idosas. E a longevidade das pessoas está aumentando. A cada ano aumenta um pouco mais. A nossa expectativa de vida atual está, em Santa Catarina, próximo aos 82 anos nas mulheres e aos 75 anos aos homens. A gente acaba antes, né? Temos a melhor expectativa de vida do país, é Santa Catarina, então com isso vão acarretando os problemas também. Nas mulheres, problemas de infecções de repetição, problemas de incontinência urinária, problema de cálculos, problemas de câncer de próstata também nos homens, problemas prostáticos são cada vez mais frequentes. E hoje em dia também as pessoas têm um acesso melhor à saúde. Antigamente muitas pessoas faleciam e nem sabiam direito do que. Ele faleceu, morte morrida. Não sabe do que. Hoje em dia o acesso ao diagnóstico, o serviço de saúde está um pouco melhor, então com isso temos mais diagnósticos também. Bem, nós já vamos falar um pouco sobre o câncer de próstata, já que esse é o mês do Novembro Azul, voltado à conscientização. Mas antes eu quero matar uma curiosidade, que é a infecção urinária. Às vezes não se dá muita atenção a este negocinho chamado, estou com uma infecção urinária. Estou com uma infecção urinária, tanto o homem quanto a mulher. E isso não é uma brincadeira, né, doutor? É uma coisa que é comum, infelizmente comum, mas é algo que não pode se dar muita chance, não. Tem que ir no médico. O que é uma infecção urinária, tanto no homem quanto na mulher, e as principais causas? Infecção urinária, como eu comentei, acontece desde o nascimento. Quando acontece uma infecção urinária, que seria a presença de bactérias dentro da bexiga ou dos rins, é porque alguma coisa não está certo.
Então, uma criança com infecção urinária tem que ser investigado anomalias do trato urinário, dentre eles refluxo. Posteriormente, em mulheres jovens, as infecções urinárias se associam muito com os hábitos. As mulheres tomam pouca água e têm o hábito de segurar muito tempo o xixi. O homem, ele está em qualquer lugar, ele vai no banheiro e urina facilmente. A mulher é mais seletiva, é mais cultural isto aí. Então a mulher, ela segura mais tempo o xixi. Por ter o canal da urina mais curto, propicia mais a desenvolver infecções nas mulheres. E homens também. O homem, quando ele desenvolve uma infecção urinária, tem que ser investigado. Por quê? Porque tem algum fator causando essa infecção urinária. É muito comum a gente ver mulheres jovens com infecção urinária, mas homens não. Homens começam a apresentar infecções urinárias após os 40, 45 anos, quando ele começa a ter o problema da próstata. Certo. Antes disso não é comum. E sempre que o homem apresenta uma infecção urinária, o ideal é investigar. A mulher também. A mulher apresenta muito mais infecções até os 40, 50 anos. Depois o homem começa a empatar. Mas também, quando apresenta infecções, tem que ser investigado. Do que pode, o que pode começar com uma infecção urinária e pode acabar no quê, por exemplo? Se não for tratado. Exatamente. Isso é interessante. A infecção urinária, ela geralmente começa uma infecção urinária baixa. O que seria uma infecção urinária baixa? Uma infecção que acomete a bexiga e a uretra, que são a parte inferior do trato urinário. Se não tratada ou tratada de forma inadequada, essa infecção, essas bactérias podem subir pelo ureter. O ureter é um tubo que comunica a bexiga com os rins. Então, essa bactéria pode subir aos rins e causar uma pielonefrite, que é uma infecção nos rins. Aí a pessoa vai ter febre, vai ter dores, vai ter queda do estado geral, já considerado um quadro mais grave. E se não tratado de forma adequada, pode se tornar uma sepse urinária. E isso causar uma infecção em todo o organismo e ser fatal para o paciente. Lembrando da tal da sepse, nós demos aqui a notícia, acho que foi na sexta-feira, na semana passada, morreu um menino que era vocalista, um dos vocalistas do Dominó, lembra do Dominó? Pois é, numa das últimas formações, um desses meninos, agora já com 40 e poucos anos, morreu de sepse devido a uma infecção no dente. Para tu ver, olha a complicação que é você não tratar adequadamente uma infecção. Infecção é sério e trata-se da maneira correta. E uma coisa que é interessante, aproveitando aqui a presença do doutor, é a indicação do médico para o remédio e o uso correto da medicação. Isso é importante também. Muitos pacientes pegam a receita, tomam o medicamento uma ou duas vezes e não tomam mais o medicamento, ou não tomam de forma adequada. Isso pode propiciar uma resistência bacteriana. A bactéria ela adquire defesas contra esse antibiótico e vai ficando mais forte. Então, uma simples cistite, que é uma infecção comum no dia a dia de hoje no consultório, ela pode a bactéria se tornar resistente e futuramente causar infecções mais graves. Então, sempre que o paciente adquirir uma receita médica, tomar os medicamentos da forma adequada, para evitar que essa bactéria não adquira resistência. E sempre da maneira correta e durante todo o tratamento. Isso é importante. Do primeiro comprimido até o último comprimido daquilo que foi receitado, não é isso? Tem que tomar. É importante. Tem que tomar, é importante. A gente sabe que o antibiótico, quando ele vai fazer um efeito, dentro de 24, 48 horas, o paciente já vai ter uma melhora. Então, muitas vezes o paciente tem que tomar o medicamento 10 dias, mas com 4 dias, 5 dias está melhor. Ele para o antibiótico, aquela bactéria ainda se encontra, por exemplo, na bexiga, né, se encontra viva na bexiga, e aí novamente ela começa a crescer e futuramente ela vai causar outra infecção mais forte. E aí você vai dar aquele antibiótico, ele já não vai funcionar tão de maneira efetiva. Exatamente. Aí, geralmente a gente pede uma urocultura, na qual vai sair o tipo de bactéria, e o antibiograma, que vai sair o tipo de antibiótico que vai matar aquela bactéria especificamente. Muitas vezes o antibiograma mostra que a bactéria já está bem resistente. Então, aí sim, tem que tomar o antibiótico de forma adequada, senão cada vez vai piorando mais. Por isso é que os antibióticos estão hoje sob regras rígidas, só sobre prescrição médica. Né? Antigamente era um festival de antibióticos, todo mundo tomava e não tomava e deixava. Virou o quê? Um problema de saúde pública, né? Porque as bactérias ficaram resistentes a esses antibióticos, que eram tomados como se fosse água. Hoje em dia,
tem nada a ver com a nossa conversa, mas é um alerta que eu estou falando há muito tempo, são os anti-inflamatórios, que logo também vão estar sob prescrição médica, que é um perigo, eu acho um perigo, doutor. Também. O pessoal que fica tomando anti-inflamatório à torta e à direita. Tem muitos pacientes com problemas renais, ou problemas de outros órgãos, como o estômago também, que tomam anti-inflamatório, estou com uma dor na coluna e ficam tomando anti-inflamatório de forma inadvertida. Isso pode, a longo prazo, causar uma nefropatia e até levar um paciente à diálise, que seria já outra área da medicina. Ou pacientes que tomam anti-inflamatórios também por dor ou por alguma outra infecção e que possam desenvolver uma úlcera gástrica e com isso sangramentos e coisas mais graves também. Então, tudo tem que ser tomado da forma adequada e com orientações. O abuso tem um preço, né? O abuso tem um preço. Tem muita gente que toma o tal do anti-inflamatório como se fosse, estou com uma dorzinha aqui, vou tomar anti-inflamatório. 3, 4 vezes por dia. Sim. É um risco, é uma roleta russa. O barato às vezes custa caro. Vai na farmácia, compra um medicamento, toma, acha que vai ficar bom e na verdade pode ser mais caro do que ele ir no médico consultar ou procurar uma ajuda especializada. Legal. Eu estou conversando com o Dr. Marcelo Brandi, que é urologista, conseguiu um espaço hoje na agenda, por isso na segunda-feira, e a gente o trouxe aqui para conhecer um pouco mais do profissional e também da área da urologia. Eu tenho uma curiosidade, doutor, né? O senhor atende então homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, todas as faixas de idade. Mas eu sou do tempo, eu me lembro a primeira cueca que eu ganhei. O senhor lembra? Não vai lembrar, ou não vai lembrar, mas eu lembro da primeira cueca que eu ganhei, porque naquela época não existia essa tal famosa cueca, como a gente conhece nos dias de hoje. Era aquele calçãozinho, a samba canção que se usava. Quando se começou a usar a cueca, logo depois vieram as famosas lendas urbanas. Olha, não pode usar cueca porque aperta demais a região reprodutora do menino, pode dar um problema. Legal, essa é uma lenda, não sei se é verdade ou não, mas enfim, se influencia ou não essa questão do uso de uma cueca mais apertada. Mas eu me lembrei, quando o senhor estava falando da infecção urinária, a questão do tecido que se utiliza tanto para as cuecas, as masculinas, como para a calcinha ou lingerie feminina. Tem influência ou não em alguma doença urinária? A princípio não. A pessoa tendo a boa higienização e tomando bastante líquidos, a princípio o tipo de tecido não vai causar uma infecção em si, a menos que a pessoa seja alérgica a um determinado produto. Aí pode desenvolver uma alergia ou uma postite, com uma inflamação no prepúcio peniano. Mas geralmente não é a roupa em si, o tipo de roupa que vai causar uma infecção, um problema maior. A questão básica é a higiene, é isso? A básica é a higiene, tomar muita água e principalmente nas mulheres, está com a bexiga cheia, vai no banheiro e faz xixi. Não fica segurando muito tempo. Mulherada sofre, né? Mulherada sofre. É muito comum o problema de infecções urinárias. Adolescentes, mulheres jovens, é muito comum esse problema. Pessoas que ficam, saiu de casa para exercer uma atividade ou vai numa festa, num evento que é um banheiro público, a mulher fica a noite inteira se segurando, não vai, sofre, e isso não uma vez só na vida, de maneira repetida várias vezes durante a infância, a adolescência, a fase adulta, e aí isso vai acarretando problemas. Isso é cultural, né? As mulheres elas são mais seletivas, elas não vão em qualquer banheiro urinar. O homem não, o homem está passando, ele vê um boteco ali, tem banheiro, estou apertado, entra lá, urina. A mulher, pelo fato de sentar, então ela fica mais seletiva. E, lógico, tem lugares realmente que a higiene é precária, mas isso pode ter consequências, então ela tem que se programar. Estou saindo do serviço, vou para casa, estou com vontade de fazer xixi, de urinar, faz, então no serviço, antes de ir para casa. Né? Se não tiver a opção de fazer no caminho. Pode chegar em casa, pode ser que bactérias subam pela uretra, que é o canal urinário, entram na bexiga, a bexiga está distendida e isso favoreça com que desenvolva uma infecção urinária. Muito bem. Eu vou falar um pouco agora sobre a próstata. Nós temos tempo ainda nesse primeiro bloco. O senhor mudou de endereço, agora o senhor está no edifício Almanara, é isso? Agora é o novo endereço do senhor, é isso? Exatamente, mudei tem aproximadamente uns 10 dias. Estou atendendo no edifício Almanara, na sala 206. Então, em frente ao Hospital Regional, né? Em frente ao Hospital Regional, exatamente, do outro lado. Não é difícil de encontrar. O senhor já está há quanto tempo em Rio do Sul? 4 anos. 4 anos. Mas ele é da região, né? Sou nascido em Itaió. É, homem de Itaió, daí, gente, o povo, legal. Eu acho muito legal quando o profissional sai, o jovem sai, se profissionaliza e volta para a sua região trazer esse conhecimento. Isso é muito importante. Com certeza. Quando eu saí da minha cidade, eu disse, não, quando eu voltar, eu quero
fazer urologia, eu quero voltar para Rio do Sul. Para Rio do Sul. Sempre tive o objetivo de morar aqui, então é aqui que vamos ficar. Legal. Isso é muito importante. Com relação à próstata, é uma pergunta que eu faço sempre a mim mesmo, da importância das campanhas de conscientização, como é o Novembro Azul agora para o câncer de próstata. Isso faz com que o aumento lá no seu consultório aconteça de fato? Ou seja, um mês inteiro se falando câncer de próstata, câncer de próstata. Isso faz que aumente as consultas, ou o homem não está se dando conta disso? Ou realmente, nos últimos anos, os homens estão, estou preocupado, esse negócio está pegando mesmo, vou começar a me cuidar? Eu já observei duas coisas que todos os anos acontecem. O Novembro Azul, pela conscientização, realmente os homens, eles procuram mais a consultas, também muitas vezes influenciado pelos filhos e pelas esposas. Certo. E outra coisa que eu observo também, não só os homens, mas muitas pessoas com problemas de saúde procuram os médicos em outubro, novembro e dezembro. Muitas pessoas passaram o ano inteiro com problema e penso eu que eles pensam, a maioria pensa assim, não, eu não posso ficar mais um ano com esse problema, eu vou ter que ir no médico e resolver isso. Deixa o então, final do ano. O paciente fica o ano todo com aquilo, diz, não, final do ano, ele vai de atrás, procura ajuda. Então, eu noto um movimento maior em novembro e dezembro. E no nosso consultório, que é de urologia, com essas campanhas do Novembro Azul, aumenta bastante o movimento. O pessoal deixa para o último instante mesmo. Não, vou fazer em novembro, dezembro, né? O bicho pegou mesmo, não tem mais como, vou ter que ir. Vai, mas mesmo assim vai. O importante é isso, pesa a consciência, a pessoa vai lá e procura ajuda. E com isso, se tem o problema, muitas vezes pode ser tratado. Então, a pessoa tem às vezes um problema, um exemplo, a pessoa tem ejaculação precoce, passa aquilo ali, anos aquilo ali. Sofrendo. Sofrendo. É uma coisa simples de tratar, fácil tratamento. Procura ajuda, grande maioria melhora de forma significativa. Então imagina, a pessoa sofre com aquele problema, procura ajuda, trata, passa o ano tranquilo, soltando foguete no final do ano. Feliz da vida. Olha só, a gente podia até marcar uma próxima vinda ao senhor aqui ao programa para falar das questões relacionadas à relação sexual. Pessoal, o Jano já começou a rir da tal da ejaculação precoce, porque é uma coisa que deixa a pessoa, ela tem vergonha de falar. Sim. Isso é sério, gente. Porque nós somos o povo da piada, né? O Brasil é o povo da piada, a nação da piada. Tudo acaba em piada nesse Brasil, até as coisas que são seríssimas. Mas muita gente que sofre por ejaculação precoce, impotência sexual, e a relação sexual, que é uma coisa que é feita para ser prazerosa, que aumenta a alegria, o bem-estar, né, a moral, né, a pessoa fica bem com a vida, uma boa vida sexual, né, traz à pessoa tantas coisas positivas que vão melhorar. É no serviço, é em casa, onde quer que, em todas as áreas da atividade social, a pessoa fica melhor. E tem pessoas que sofrem uma vida inteira. Isso é muito triste. Isso é muito sério. Pessoas que sofrem uma vida inteira, doutor. Porque eu tenho ejaculação precoce, eu tenho impotência sexual, eu tenho tal problema, a minha libido não está funcionando, a mulher que também tem frigidez, etc, 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 e acaba sofrendo a vida inteira. Isso chega lá no consultório. Às vezes tarde demais, não tarde demais, mas muito tempo, já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Exatamente. Eu vou comentar um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Urologia, na qual entrevistou pessoas com disfunção erétil e problema de ejaculação, problemas de sexualidade. Só 16% procuram um urologista. Quer dizer, 84% das pessoas que têm o problema não procuram. Um exemplo, ejaculação precoce acomete aproximadamente 30% dos homens, uns de forma mais significativa, outros de forma menos significativa. Então, 30% é muito homem. É muito cara sofrendo, né? De 10 pessoas, 3 têm um problema, né? Então, só 16% procura ajuda é muito pouco, né? Então, digamos, de 30 pessoas, só 4, 5 vão procurar ajuda. Então, os outros ficam com aquele karma, aquele problema na cabeça, aquele estigma, sofrendo. E sofrem muito? Sofre, geralmente sim, muito, porque, um exemplo, falando da ejaculação precoce, que estamos conversando agora, a ejaculação precoce é o fato de ejacular
em menos de 1 minuto. Ou 1 minuto. Menos de 1 minuto. Exatamente. E na qual a pessoa tem uma dificuldade de controlar esse tempo de ejaculação. E a terceira característica, que é a mais importante, é que isso vai influenciar na qualidade de vida do paciente e do casal. Do casal. Porque gera um conflito. O paciente quer fazer mais tempo, mas não consegue. E isso começa a criar um atrito. Então é fácil procurar ajuda e tratar e resolver isso aí. Que seria uma coisa tão simples e básica, não? Eu vou no médico. Mas machistas que somos, numa sociedade machista que é, não posso falar, não posso tratar e tenho que aguentar o tranco, transforma a minha vida matrimonial, minha vida sexual no inferno, né, sem contar as coisas que poderão vir como depressão, violência, alcoolismo, drogas, porque o cara acaba se entregando em alguma coisa para fugir de um problema que, se ele fosse ao urologia, já vou lá no doutor Marcelo, pronto, vou lá no doutor Marcelo, eu estou com um probleminha. Por quê, gente? Consultório médico, né, é um local sagrado. Sim, confidencial. Confidencial. Exatamente. Né? Uma relação médico-paciente. Médico-paciente, né, que não pode ser quebrada, essa confiança. Exatamente. Eu até comentei na semana passada com um paciente, ele me procurou justamente por esse problema. Eu disse, preocupado, ansioso, eu disse, não, aqui você veio procurar ajuda, eu estudei para isso, eu estou preparado para tratar isso. E o que você veio falar aqui para mim vai ficar aqui. Dono desse prontuário sou eu e você, que é o paciente. Então, essas informações ficam restritas ao consultório. Saiu dali e acabou. Ninguém fica sabendo e problema resolvido. Isso falando de um dos problemas relacionados à questão da relação sexual. De um. Imagina tantos outros que têm. E aí tanto sofre o homem, quanto sofre a mulher e continua no sofrimento. Eu sempre digo isso. Tem gente, não só nessa questão sexual, mas tem gente que fica com um problema de saúde a vida inteira, doutor. Sim. Sofrendo. Ele acaba transformando aquilo ou numa coisa que para ele é natural, no dia a dia, faz parte da vida dele, aquela dor, aquele sofrimento, ou então, como, eu tenho que merecer isso mesmo, eu vou ter que carregar essa cruz, ou então, medo. Por medo de ir ao médico, ele acaba não vivendo ou sofrendo com baixa qualidade de vida. Nós vamos fazer o seguinte, 11h30, né? Uma outra situação que é também vexatória para muita gente. O que é vexatória? As pessoas se sentem menores, se sentem fora de uma questão social, que é a incontinência urinária. Poxa, eu não sou mais criança pequena para fazer pipi na calça, e eu estou fazendo? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Isso deve ser um sofrimento danado também, né? Bastante. Bastante. E tem muita gente, doutor, com incontinência urinária? É muito frequente. Um estudo feito mostrou que, principalmente mulheres, após os 60 anos, 30% a 60% das mulheres têm, em maior ou menor grau, incontinência urinária. E o grande problema da incontinência urinária é que ele afeta muito a qualidade de vida. A mulher diz assim, doutor, eu não quero mais sair, eu não quero mais encontro de amigas, eu não gosto de ir em loja, pois eu saio, começo a escorrer urina pelas pernas, molhar a roupa, então está muito desagradável. Então é um assunto sério, a gente vai para o intervalo e já voltamos sobre esse assunto, incontinência urinária. Mais um sofrimento pelo qual você está passando, mas não precisa passar não. Fique atento aí.